Pois bem, meus irmãos, hoje a gente trouxe para nós reflexionar um tema, a bênçãos da imortalidade. O que significa essas bênçãos da imortalidade? A oportunidade que Deus nos deu de renascermos na terra. E essa terra é o cantinho que nós necessitamos para podermos sair do primarismo e despertarmos para a luz, ou seja, sairmos do egoísmo e começarmos a olhar além de nós mesmos. Isso é quando nós começamos a perceber que Deus não nos colocou aqui, nenhum de nós, para vivermos isolados. Todos nós necessitamos de conviver. Por isso Ele nos deu uma família. Tanto é, olha a bênção que foi os nossos pais nos darem a vida. Porque quantos pais que não querem filhos, então não ficam grávidos ou ficam grávidos e não aceitam e praticam o aborto. Nossos pais nos deram a grande oportunidade de estarmos aqui nessa existência e fazermos também com que nossas famílias sigam cada vez mais procriando. Porém, o que é essa imortalidade? Nós somos seres mortais. Este corpo é mortal. Então todos nós sabemos que dia chegará que nós vamos deixar essa vestimenta. Exatamente como a gente faz todos os dias quando a gente toma o nosso banho. A gente tira essa roupa e tomou o banho, bota uma roupa nova, uma roupa limpinha. Pois vai ser assim o momento de nós sairmos dessa vida física e partirmos para a vida espiritual até chegar à nossa nova oportunidade da reencarnação. Então, bendita seja a imortalidade da alma, para que nós compreendamos que estamos aqui em aprendizado, meus irmãos. Quando, não importa a idade que tenhamos, porque a gente está vendo figurinhas pequenas agora, com um cabedal de conhecimento tamanho. Cada dia que passa a gente vê e a gente diz, meu Deus, de onde surgiu essa criança? O corpo é de uma criança, mas o espírito, meus irmãos, às vezes é mais velho que o mais velho da face da terra, não é? Então, o bom disso tudo é que nós estamos deixando essa roupagem gasta, não é assim? Mas vamos pegar uma roupagem nova. Isso que importa. E quem é que dá essa oportunidade para nós? Então eu trouxe no livrinho aqui do nosso querido Juvanir, Tempo de Renovação, ele nos fala sobre a imortalidade e ele coloca 3 questões que todos nós vamos parar para pensar. A primeira questão, ele diz-nos assim: a morte é o fim do ser ou uma transformação? Vamos pensar, o que é? O fim? Não, não é. Para nós que estamos dentro de um centro espírita, que estudamos doutrina espírita, nós sabemos que é única e exclusivamente uma transformação. Mas eu pergunto, nós estamos todas essas andanças que nós já viemos e voltamos, mas como ainda é difícil nós encararmos a morte de um ente querido, não é verdade? Como é difícil. Por quê? Porque a gente diz assim, é tão cedo ainda, não é? Como é que nós podemos saber se é cedo ou tarde para alguém? Pessoa com 111 anos, desencarna, a gente, não era hora ainda. Então o que a gente quer? Não vai dar raiz, não é verdade? A gente não vai dar raiz. Então não tem que viver tanto, não. E os que partem cedo é porque não precisam passar o que nós estamos passando, não é?
Não tem, eles não têm que passar. E a gente, mas é meu filho. Claro, quem é que não sente a separação? Mas o meu filho está livre, está liberto. E eu escutei de um espírito na mesa mediúnica, a mãe chorando, desesperada, compadecida da situação do seu filho com 22 anos, que estava numa parada de ônibus, passaram gracejando, deram um tiro e ele caiu morto, esperando para ir para o seu trabalho. E para ela realmente foi uma lacuna imensa que se abriu, e eu acredito que é. E ele disse: minha mãe, não chore, minha mãe. Não chore, eu estou tão bem, e com as tuas lágrimas eu sofro. Vejam o que é, nós temos uma maneira de olhar, eles têm outra. E como é que ele pôde vir se comunicar assim, num período de 6 meses? Por quê? Porque ele era um espírito bem melhor. Porque os espíritos que ainda são meio atrasadinhos têm dificuldade para poder vir. Então nós podemos perceber aí o que é a bondade divina para conosco, meus irmãos. Nossos filhos, quando partem em tenra idade, eles estão se libertando. Era um período curto aqui, mas é difícil. Mas o que nós vamos fazer? Nós somos superiores a Deus para achar que Deus fez a coisa errada? Não, não somos. Nós somos seres ainda muito pequeninos espiritualmente. Nós estamos fazendo uma caminhada, estamos sim. E essa caminhada, dia chegará, que nós vamos ver, meus irmãos, que nós, quando chegarmos lá, nós vamos perceber o que é a existência. É um estalar de dedos. Por mais longa que se pareça, é um estalar de dedos. Porque a gente vai trocando a roupagem, né? E não se sabe quantas vezes nós já estivemos aqui e ainda quantas vezes precisaremos estar aqui novamente. A segunda questão nos diz o seguinte: existem outras formas de vida diferente das que são perceptíveis aos nossos sentidos comuns? Sim, meus irmãos. Olha aqui, ó. Eu não contei quantas cadeiras tem aqui, mas vamos dizer que nós estejamos aqui umas 60 pessoas? 98. Ah, tá, ótimo. Veja, 90 e poucas pessoas. Pois bem, mas eu posso dizer aos senhores, sem medo de errar, que o triplo dos encarnados tem os desencarnados aqui. Porque os desencarnados não ocupam espaço como nós. Nós, além de ocupar o espaço, e eu, principalmente, pesada como sou, né, ainda uso uma cadeira, ainda todo esse espaço aqui, e a espiritualidade não precisa desse espaço. Então, eles estão aqui sim. Aqueles que vêm para nos auxiliar e aqueles que vêm trazidos pela espiritualidade benfeitora para serem auxiliados. Então vejamos o que é o trabalho da espiritualidade. Aqueles que estão com necessidade também vêm sim. Eles vêm para ouvir quantos que cada um de nós traz. Para começar, a gente traz aqueles entes queridos. O que a gente diz? Vai lá para o centro espírita, vai te orientar. Em vez da gente ficar chorando, não, manda eles virem para cá. Porque na mesa mediúnica eles podem se comunicar, podem receber orientação, os esclarecimentos. Vejam só, porque as casas espíritas têm o trabalho, vamos dizer, é privado, e a gente tem esse trabalho. Então, o que significa isso, meus irmãos? Nós não cuidamos só de corpos dentro da casa espírita, muito pelo contrário, aqui se cuida de espírito. Para isso tem médicos, não é assim? Mas a gente sempre dá sempre ajuda um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não é assim? Mas nós já paramos para pensar o que é uma água magnetizada?
Já paramos para pensar? O que é uma água magnetizada? Aqui é colocado medicação, meus irmãos. A medicação que nós estejamos necessitando para aquele momento. E a terceira pergunta que ele faz: que mundos invisíveis são esses que se ocultam aos meios de investigação científica usual no mundo dos homens? Irmãos, eu pergunto, quem gosta de sair numa noite estrelada, numa noite clara, e olha lá para cima, para essa abóboda celeste, e o que a gente vê? A gente não fica encantado de ver o que é o firmamento? As estrelas, planetas, cometas. Mas para que Deus ia colocar tudo isso aí se não tivesse uma utilidade de ser? Então, tudo tem uma utilidade. Por que a gente diz, não sei quem, não sei o que, tem uns que estão investigando aqui na Terra? Exatamente, nós também não investigamos os outros planetas? Não é assim? Por que quem foi lá no planetinha lá nunca mais falou mais nada? Por quê? Porque ainda nós somos pequenos. Por isso a Terra é um planeta de provas e expiações, meus irmãos. Não é um planeta grandioso ainda e nem muito evoluído espiritualmente. Por isso nós ainda renascemos aqui. Nós precisamos ainda desse planeta. Nós não estamos assim evoluídos espiritualmente. Às vezes a gente pensa, mas o fulano, né? Não, nem sempre o fulano está tão atrasadinho quanto a Elmira. Porém, o fulano precisa vir aqui para quê? Porque ele pode vir para nos auxiliar, não é isso? Por que Chico veio à Terra? Com toda aquela harmonia, aquele ser angelical que ele era interiormente. O que significa isso? A bondade estava expressa ali. Por quê? Porque ele precisava trazer o seu exemplo de amor, de dedicação ao semelhante. E eu sempre conto, meus irmãos, que a coisa mais linda é de tu ver uma pessoa na idade que ele estava e sentar numa cadeira, dobrar os joelhos, perna cruzada, como a gente diz, e ficar das 9 da noite às 3 da manhã naquela posição, psicografando. E a gente chega numa certa idade, parece assim que nós já entregamos, dependuramos a chuteira, porque eu tô velhinho, eu tô velhinha, eu não posso fazer mais nada. Não é isso que a gente ouve? Como não? Só se a gente tá doente. Tá doente, toma remédio, vai no médico, não é assim? Vai receber uns passes e vamos tocar em frente. Não vamos, meus irmãos, desistir antes de desencarnarmos, não é isso? É persistir, ter força, ter ânimo, ter coragem e tocar em frente. Eu posso dizer que eu tenho pessoas da minha família que eu fico com vergonha porque estão mais parados que eu, que sou a mais velha da família agora, que os outros já desencarnaram tudo. Então vamos sim nos mexer, meus irmãos, para dar. Toda vez que nós trabalhamos, que nós fizemos o bem, que nós praticamos um ato, olha ali, estão pedindo brinquedo, pedindo coisinha para o Natal, não é assim? Vamos fazer uma campanha. Eu acho a coisa mais linda aquele menino que há uns 4 anos atrás, com 6 anos de idade, fez uma campanha de Natal. E o pessoal ajudou tanto aquele menino que ele conseguiu ir em vários locais com muitas crianças e todas as crianças necessitadas com uma campanha que ele fez. Um menino de 6 anos. Vejam só. Hoje o que a gente vê? As pessoas, hoje de manhã eu escutei exatamente isso. Eu não vou na festinha lá do Centro Espírita, não sei das quantas. Eu tô tão cansada. Cansada do quê? Não é assim? Uma pessoa de 60 anos me dizer isso. Não, irmãos, por favor.
Tá doente? Eu perguntei. Não, até que eu ando bem. Então te mexe, não é assim? Para aproveitar essa chance dessa encarnação. Senão nós vamos sair daqui de mão vazia, meus irmãos. E ainda achando que fizemos muito, uma panela de comida por dia. Não é assim? Não! Vamos trabalhar para que diminua as coisas ruins do mundo. Vamos fazer o bem para que a gente se sinta interiormente agradecido, aproveitando a chance desta vida. Eu brinco, mas é verdade. E não foi eu que disse, foi a espiritualidade. Que a fila para o reencarno está enorme. E nós, claro que queremos reencarnar. Então vamos fazer jus, não é? Para que a gente possa voltar fazendo alguma coisa de bom. Pois bem, então vamos lá. Todas essas indagações competem, não competem tão somente à razão, mas ao raciocínio. Nós precisamos entender que, como Criador, Deus sabe o que a sua criatura necessita, não é verdade? Ele sabe, cada um de nós, o que nós necessitamos. Tanto é que quantas vezes a gente vê pais com idade. Domingo eu tive na minha casa uma mãe com idade, carregando um filho numa cadeira de roda. Ela tá pequenininha e tem que tirar ele, ela não deixa ele em casa, ela faz ele sair, ela faz ele passear. E a trabalheira bota a cadeira de roda para dentro do carro, tira a cadeira de roda, monta a cadeira de roda, tira o filho no colo e assim vai. E ela carrega. É uma cruz difícil, mas ela com sorriso encosta aqui na mãe e aí ele vai todinho assim, sabe? E ela vai tirando ele. Só que ele é enorme de grande e ela é pequenininha. Aí eu pergunto, como nós somos felizes, não é? Somos ou não somos? Nós somos felizes. Graças a Deus. Então, meus queridos, por que nós espíritos precisamos passar pela dor, pelo sofrimento? Porque nós não somos bons ainda. Quando nós formos bons, quando nós não tivermos inveja, não querermos o lugar do outro, prejudicarmos o nosso irmão, isso vai acontecer e nós vamos sofrer, devido que a nossa ignorância espiritual. Por isso que nós sofremos. Quando nós despertarmos para a luz e formos bons, nós seremos sadios, porque o espírito será sadio. Está mais do que na hora de nós revermos os nossos postulados que a gente frisa e luta por eles. O maior postulado que nós precisamos ter aqui na Terra é seguir Jesus. Foi o maior exemplo que nós tivemos, meus irmãos. Falo novamente, ele não tinha de dizer, este travesseiro é meu. Ele não tinha. Ele não tinha. Nunca levou um farnel, bom, como eu vou de Betsaida para Jerusalém, ou seja, lá para onde for, vou levar um lanchinho. Não. Se parassem e oferecessem alguma coisa, senão no caminho, se encontrassem um pé de fruta, eles paravam e comiam, não é assim? Nós não precisamos mais disso. Não é assim? Olha agora aqui dentro de Canoas, a gente não paga nem passagem, não é assim? Está de graça. E a gente ainda se queixa da vida? Não podemos, meus irmãos, não podemos. Então, continuando aqui, o que nós vamos ver? Que nós precisamos, e é bem interessante quando o seu Juvanir coloca assim, ó, nem mesmo as religiões conseguem inspirar determinadas almas o desejo do conhecimento de si mesma e ter aí a consolação e aprender que a vida continua.
A vida continua numa outra dimensão. Mas na dimensão espiritual, meus irmãos, não é como nós aqui. Nós aqui, a gente está todos juntos. Na dimensão espiritual, existem locais para aqueles melhor, para aqueles mais ou menos e para aqueles que não conseguiram ainda vencer o seu egoísmo. Nós somos muito egoístas ainda. Se a gente puder passar a perna no outro, a gente passa. E é isso que a gente tem que se libertar dessas amarras da matéria. Isso é meu, não é assim? E às vezes nós passamos este tipo de sentimento até para os nossos filhos pequenos. Eles vão brincar com outro coleguinha e eles falam: isso é meu. E é aí que nós precisamos cortar. Ai, coisa mais linda. Ai, mal educado. E a gente bate palma. Principalmente avô e avó, né? Que a gente fica tão bobo, né? E às vezes a gente aplaude o nosso neto mal educado. Nosso sobrinhozinho, coisa mais querida, mal educado. Grita, berra, esperneia, sapateia. Se é doente, tudo bem. Mas se é normal, a gente precisa chamar a realidade. Mas não é batendo, não. É conversando e dando exemplo. É a melhor coisa. Não é batendo. É conversando e dando exemplo. Então, assim nós vamos fazer a verdadeira transformação deste nosso mundo, meus irmãos. E é interessante quando o nosso irmão coloca aqui para nós as querências e os afetos mais fortes acicatam o raciocínio pesado dos céticos e dos intransigentes, descrente da vida maior, mostrando-lhes quanto pesa o sentimento do confronto com as bases positivas em que se apoiam. Na maioria das vezes as pessoas não têm base nenhuma espiritual. Estou aqui porque cheguei, não é assim? Saem daqui como chegaram. Não se lembram de agradecer o pão na mesa, não se lembram de agradecer a caminha macia, o conforto de ter uma cama, de ter um lar limpo, organizado, de ter a comida na mesa. Nós não achamos que todo mundo são nossos servidores. Então nós precisamos também aprender a fazer. Por que muitas mulheres vão antes e deixam os homens que nunca aprenderam a fazer uma panela de comida e eles têm que se virar, não é assim? Por que será? Porque todo mundo tem que aprender tudo na vida. A gente não nasce junto, só os siameses que nascem juntos. E é por quê? Porque erraram tanto que vêm junto para ver se afinam. Não é assim? Nós temos dúvida disso? Não, não temos dúvida. Porque vocês podem ver, mesmo num corpo só, eles não se dão a maioria dos siameses. Um puxa para cá e o outro puxa para lá. Justamente porque para ver se afinam nessa existência. Vejam o que é a bênção da imortalidade, meus irmãos. Nós ainda temos muito que aprender. Por isso que não vamos desperdiçar nosso tempo achando que nós estamos só na matéria. Ah, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 16. Ah, e a vida é uma beleza, vou desfrutar da vida. Ah, mas eu já estou no final da existência, vou aproveitar agora. Aproveita a vida. Não tem problema nenhum, todo mundo tem direito de fazer o que quer. Mas não esqueça que só vai restar você como espírito. E como estará nosso espírito amanhã? Então, meus queridos, é interessante, é curioso notar que os impropriamente denominados espíritos fortes, aferrados à vida material, não é assim? A gente não tem na nossa família? Tem, e como tem? Ah, é só o dinheiro, não é?
Só o dinheiro. Até parece que o dinheiro vai evitar até o desencarne, mas não evita. Não evita. Porque o dinheiro não está aí para negociação com Deus. E Ele é que sabe o horário da nossa chegada e da nossa partida. Nós podemos ter os bolsos recheados, nada vai modificar. Então, meus queridos irmãos, aprendamos que o enigma da morte deixou de ser um segredo inviolável para quem estuda a doutrina dos espíritos, desde que as luzes da terceira revelação projetaram-se no mundo através da vivência profunda de vidas passadas do nosso querido Allan Kardec. Ele descortinou esse horizonte para nós. E hoje a gente tem essa revelação, a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, não é dos espíritas, porque quem trouxe foi os espíritos. E hoje nós nos beneficiamos com estes conhecimentos. Então nós temos que aprender a ter uma visão espiritual, porque somos espíritos, estamos investidos da matéria, mas não ficaremos nela para sempre. É um período, e por mais longo que possa parecer, ainda é curto para a eternidade espiritual. E nós temos uma frase aqui muito bonita de Pascal, que ele nos diz: a imortalidade da alma é uma coisa de tal importância, interessa-nos tão profundamente, que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para ser-se indiferente ao seu conhecimento. Olha, trocando em miúdos, meus irmãos, é quem não quer raciocinar, não imagina que nós somos seres, que já estivemos aqui e que vamos voltar tantas quantas vezes sejam necessárias para o nosso progresso. Então, assim, essa passagem que a gente tem aqui agora, 100 anos, o que é 100 anos para um espírito milenar? E somos todos nós. Às vezes a gente diz assim: eu tenho um espírito de criança, porque é uma pessoa alegre, jovial, uma pessoa feliz. Não, é uma pessoa que já aprendeu às vezes com a dor, com o sofrimento, e agora, leva tudo numa boa. E é isso aí. Precisamos levar tudo numa boa, por quê? Porque se nós chorarmos o tempo todo, se a gente diz assim, ainda não consegui a evolução, e começarmos a chorar, nós vamos deixar o mundo mais feio. Agora, se nós começarmos a sorrir, sorrir para um, sorrir para outro, abraça um, abraça outro, cumprimenta. E eu me lembro que uma vez o meu filho disse para mim e para o meu pai, disse assim: vocês conhecem toda essa gente que vocês cumprimentam? Aí não. E por que vocês cumprimentam? Porque às vezes a pessoa saiu de casa e não recebeu nem um bom dia, nem um boa tarde, porque às vezes os filhos, o marido, a esposa está de mal, e aí a gente vai dando bom dia, boa tarde, boa noite, não é assim? E as pessoas dizem: deve me conhecer. Não precisa conhecer para dar bom dia, para dar uma boa noite, para dar um sorriso. O mundo não ficaria melhor? As nossas caras não são tão lindas assim, não é? Mas se a gente sorrir, não vai ficar melhor? E principalmente a gente sabendo que nós já fomos às vezes parentes daquele que nós não gostamos muito aqui. Quem sabe o que nós aprontamos para eles, ou eles aprontaram para nós. Eu tenho uma amiga que diz assim: não, meu filho não parece que nasceu do meu ventre, é totalmente diferente. Lá dentro de casa ele está sempre de mau humor. E comigo então nem se fala. Eu digo: então tu deve ter prejudicado ele. Ele não tem a lembrança clara, nítida, mas ele sabe que tu deve ter aprontado. Não é assim? E não é com esses que nós precisamos estar mais tempo com eles, fazendo eles nos entenderem e nós entendendo eles? É os desafetos que nós precisamos tornar afeto.
é com eles mesmo. Aquele filho mais rebelde, aquela nora difícil, não é assim? Tudo é porque tem uma razão de ser, por isso vieram parar nas nossas famílias. Mas nós achamos que nós somos superiores. E às vezes foi nós que prejudicamos eles. E agora, de uma forma ou de outra, nós queremos aliviar o nosso fardo com relação às diferenças. Vejam só. Mas então, meus irmãos, está chegando o fim. E eu vou terminar de ler a fala de Pascal aqui, que ele diz assim: o nosso primeiro interesse e o nosso primeiro dever são os de nos esclarecermos sobre o assunto da imortalidade. Depende tudo de toda a nossa conduta. E é por isso que eu faço uma distinção, diz Pascal, extrema entre os que trabalham com todas as suas forças para nele se instruírem e os que vivem sem dele cuidarem e sem nele pensarem. Esta negligência numa questão em que se trata de nós mesmos, da sua eternidade, do seu todo, porque nós somos este ser que Pascal diz, este ser imortal, e que Deus nos deu a oportunidade da vivência, da convivência, de estarmos juntos, para que aprendamos a ir, aparando as arestas das nossas ignorâncias espirituais. Nós podemos intelectualmente ser o cancan de Árias, mas nós não dominamos tudo. Nós estamos ainda em etapas, meus irmãos. Então, sejamos humildes de coração, sejamos a cada dia mais irmãos e façamos com que a espiritualidade benfeitora esteja conosco no nosso dia a dia, nos nossos momentos mais difíceis, principalmente. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigada.